Começou a gravar, deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo essa tela? Vocês têm que falar. Alguém tem que dizer se sim ou não, porque eu saí lá do chat. Estamos, professor. Não, né? Sim. Eu sei, professor. Beleza. Tá? Então, ó, agora vai ser fogo porque vai ficar o pessoal pedindo para entrar e eu não vou conseguir ficar permitindo. Né? Toda vida que alguém entrar, vai interromper. Voltou para cá? Voltou para cá, galera? Começou agora novamente. Tá, então beleza, vamos lá. A gente vai começar, a nossa conferência hoje é sobre o sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo, ele é a parte do organismo do animal que faz o controle involuntário, tá certo? É a parte que o animal não consegue controlar, certo? A gente consegue dividir o sistema nervoso de resposta, digamos assim, eferente, em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático, certo? A gente fala primeiro do autônomo, ressalta algumas características do somático, mas nós vamos ter uma conferência só sobre contração muscular, e o sistema nervoso somático, ele trabalha com contração muscular, certo? Então, ó, tem uma situação aqui, né? Professor Márcio, será que o senhor consegue autorizar esse pessoal a entrar ou não? Professor, talvez tenha como você me transformar em anfitrião, alguma coisa desse tipo. Aí eu consigo. Deixa eu ver se eu saio aqui, porque tem gente pedindo para entrar aqui. Nas configurações, talvez o senhor consiga me colocar... Ou então permitir para todo mundo entrar. Ela já está assim. Eu sei fazer isso no Zoom, aqui no Hangout eu não sei não. Configurações. Não estou achando aqui. Que o pessoal vai ficar pedindo para entrar e eu vou estar na apresentação, não vou conseguir estar respondendo, autorizando, né? Não tem nenhuma opção aqui que eu faça isso, nem um canto. Eu realmente não tenho experiência com Hangout para isso não, professor. Pois é, porque nas configurações aqui não aparece, só aparece áudio e aparece vídeo. Mas nenhuma outra opção. Nessa parte, na barra da esquerda aqui, detalhes da reunião, lá na parte inferior esquerda. Não sei se aparece da mesma forma para o senhor. Tá, pois é, só tem detalhes, mas não tem nada. Tem só os endereços. Então é começar, professor. Quem não entrou, acompanha pela gravação, né? Pois é, porque não
não aparece para mim aqui nada disso aqui. Vamos lá. Tanto a conferência de sinapse, né, eu gravei 2 vídeos e coloquei lá na aba de discussão, certo? Acho que termorregulação foi colocado lá a conferência, né, e também acho que foi sugerido um vídeo para vocês verem, né? Eu tenho 2 vídeos meus que eu gravei sobre sinapse e outro sobre potencial de ação, que é mais ou menos as conferências, que é o que aborda a conferência, tá? Isso, tem um endereço, mas está no Unifal Online, tá? Está disponível lá para vocês, certo? Pessoal, é o seguinte, eu vou começar aqui a conferência, se alguém entrar falar alguma coisa, não tem como eu ficar indo e voltando, se ninguém termina isso hoje. Depois eu vou tentar ver uma maneira aqui de autorizar, mas eu creio que não existe, né? Você tem que pedir autorização sempre nesse Hangout para entrar. Vamos lá. Voltamos para cá, concorda? Ok? Ok, professor? Ok, professor. Beleza. Nós temos aqui uma primeira situação, tá certo? Tem aqui esse predador aqui atrás da sua presa, né? Um leão aqui, uma zebra, tá? Então ele tá aí nessa perseguição, tá certo? Acho que tem uma segunda situação e ele conseguiu êxito, né? Ele está lá com o animal, tá? O predador pegou o animal e aí ele vai começar a se alimentar, né? Então a zebra aqui o leão pegou a zebra e aí ele está se alimentando. E aí, galera, tem a seguinte perguntinha, né? Quem comanda essas reações de fuga, no caso da zebra, né? Luta do leão na primeira situação, né? Que é uma luta e fuga. Quem coordena a digestão na segunda situação? Então, a gente tinha uma primeira situação que a zebra ela estava tentando se livrar do seu predador, né? Ela correu, o metabolismo dela se modificou, né? Ela tentou fugir, o leão também se ativou, ele correu como ela, né? Talvez ele precisou de mais sangue, ele fez uma série de condições. E chegou um momento que ele foi abatido, né? E aí aquele leão, ele vai se alimentar daquele animal, tá certo? Então, ó, nessa situação, né, eu tenho aqui as 2 situações, no ataque ou na defesa, né? O músculo se contraiu, a frequência respiratória aumentou, estou dizendo de ambos os animais, tá certo? A frequência cardíaca também aumentou, talvez o coração ele bateu mais rápido, né? Os animais ficaram mais ofegantes, tá certo? Na digestão, o que foi que aconteceu? Mais sangue teve que ser voltado lá para o tubo digestivo, para o trato gastrointestinal, esse TG é trato gastrointestinal, porque ele precisou funcionar, tá certo? Tinha alimento, ele precisava fazer a digestão, e para ele fazer digestão, né, ele tem que trazer substâncias que estão no sangue, certo? Foi isso que aconteceu. Então, galera, eu tenho uma situação prática, tá certo? Que acontece, que pode ser, a gente podia dar outro exemplo, tá certo? Podia ser um animal, ele chegava, viu o seu predador e ele fugiu,
né? Tá certo? Ou, sei lá, um animal, ele se alimentou e depois ele fez o processo de digestão, tá? No caso aí, nós temos dois sistemas funcionando. Nós vamos trabalhar hoje com o sistema nervoso autônomo. Por que que ele é autônomo? Porque ele é involuntário, tá certo? O que é algo involuntário? O animal não controla, tá certo? Ele não tem capacidade de controlar. O controle, ele é um controle feito abaixo do córtex cerebral. Quem é o córtex cerebral? É o telencéfalo, o cérebro, tá? Então, o autônomo, o cérebro não controla. Quem vai controlar é outra região do corpo. Só que quando esses animais correram, que houve contração muscular, né, o sistema muscular, o músculo esquelético, ele tem controle voluntário. Então, a gente diz que o músculo esquelético, ele tem controle somático, tá certo? Hoje, nós vamos trabalhar com um autônomo. Como é que eu divido esse autônomo? Em dois tipos, simpático e parasimpático, tá certo? E nós vamos ver, que é outro objetivo, qual é o efeito simpático e parasimpático em órgãos. Então, aquele animal na luta e na fuga, o coração dele alterou, a frequência respiratória dele alterou, o fígado dele trabalhou, né, a pupila dele também teve modificação, tá certo? E então a gente vai ver como é que eles atuam nisso daí. Como é que eles vão atuar? Nós vamos ver que é através de neurotransmissor, que foi o que a gente fechou no CDP. Algumas turmas fecharam hoje, outras vão fechar ainda, né? Que é a questão da sinapse, tá certo? Sinapse química. Então, nessa condição, né, vai haver liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão se ligar a receptores específicos, né? E será uma sinapse química, tá? Beleza. Vamos lá. Aqui, né, para a gente fazer uma distinção, só que desse lado aqui, o somático, galera, a gente vai ter uma aula só sobre contração muscular, tá certo? Músculo esquelético, certo? Isso daqui, ó, ele é voluntário, tá certo? Um neurônio, a gente vai já mostrar a foto dele aqui, um nervo, né, o axônio, né, os nervos são formados por conjuntos de axônios. Esse conjunto de axônio, ele vai partir lá do telencéfalo do animal e vai chegar lá no músculo dele, um nervo bem longo, tá? Nesse caso, a gente vai ter um neurotransmissor que é a acetilcolina. A acetilcolina estimula o músculo estriado esquelético, né? Mas nós vamos ver já já que a acetilcolina, quando a gente passar aqui para o autônomo, ela inibe o músculo cardíaco, certo? Tem um receptor, esse receptor é chamado um receptor nicotínico, um receptor colinérgico, que vem de acetilcolina. Esses receptores colinérgicos podem ser nicotínicos ou muscarínicos, né? Nesse caso, é um nicotínico, e a única coisa que ele chega é a musculatura esquelética, certo? Então, faça a seguinte associação, ó, sistema nervoso somático, músculo esquelético. Músculo esquelético, o animal controla, nós controlamos, né? A gente anda na hora que quer, a gente pega alguma coisa na hora que a gente quer, a gente movimenta a nossa língua, que é um músculo esquelético, para falar, a qualquer momento, tá certo? Então, é um único só neurônio e ele vai chegar na musculatura esquelética, tá? O sistema nervoso autônomo, tá, ou visceral, ele vai buscar, ele é involuntário, e ele vai agir em outros locais. Qual? Musculatura lisa, né? Então, o músculo liso que está lá no vaso, tá? O músculo liso que você encontra revestindo o tubo digestivo. O músculo liso que você encontra no trato urogenital.
glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, ou glândulas mistas, que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Glândula sudorípara, glândula adiposa, pâncreas, é, testículo, ovário, né? São tecidos glandulares, tá certo? E o coração, que é um músculo estriado, mas não é estriado esquelético como no somático, é um estriado cardíaco, certo? Então, autônomo ou visceral, ele é involuntário. Duas divisões, ó, simpático e parasimpático, certo? Autorizar mais alguém aqui que chegou atrasado, né? Vai ser a última vez que eu vou vir aqui. Não sei cadê, sumiu, né? Então, voltar para cá, tá? Tá? Então, divisão simpática e parasimpática que a gente vai trabalhar aqui, ok? Vamos lá. Esse outro slide aqui, ele está mostrando um pouco da anatomia disso daqui, certo? Ó, aqui embaixo eu tenho um músculo, isso aqui é um músculo esquelético, tá? Então, esse músculo esquelético aqui, você tem a placa motora o que é? É o local de comunicação, é a sinapse que sai do nervo e vai encontrar o músculo, tá certo? Então, ó, ele é músculo esquelético, ele é voluntário, tá certo? Uma fibra só, ela parte lá do sistema nervoso central, né? Pode ser do encéfalo, geralmente é do encéfalo, mas aqui está representando a medula, porque eles têm feixes descendentes na medula, tá? Tá chegando mais gente, chegando mais gente. Deixa eu ver se eu consigo autorizar aqui. Sumiu. Vamos lá, esse material vai ser todo disponível, tá? Tá vendo lá nos comentários ali, ele vai ser todo disponível, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Agora não dá para a gente ficar indo e vindo, não, é complicado. Certo? Beleza. Todo mundo está acompanhando aqui, né? Então, ó, voluntário do lado esquerdo, somático, tá certo? Uma fibra única, ela sai e encontra lá o músculo. O controle é feito pelo telencéfalo. Claro que existem feixes descendentes, ele encontra a medula e estimula o músculo. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho o involuntário, certo? Do lado direito de você está o simpático, do lado esquerdo está o parasimpático, certo? Então, tem uma série de órgãos aqui que ele vai afetar. Pupila, a glândula salivar, pulmão, coração, fígado, tubo digestivo, rim, né, peristaltismo, aqui bexiga, tanto de um lado como do outro, tá certo? Via de regra, o que o sistema nervoso simpático faz, o parasimpático desfaz. Eles vivem em equilíbrio, tá certo? Esse simpático aqui a gente vai ver que é um sistema gastador. O parasimpático ele é um sistema poupador. Então, lá no nosso exemplo inicial, a fuga e luta lá da zebra e do leão era o simpático que estava atuando. Na digestão já era o parasimpático, certo? Beleza. Vamos lá. Então, tenho novamente aqui para vocês verem, ó, quando eu tenho o somático, uma fibra única, ó, ela vai sair do sistema nervoso central. Quem controla é o telencéfalo, mas pode sair do telencéfalo ou então da medula espinhal, né? E ele vai atingir o músculo esquelético. Só um neurônio só, chamado neurônio motor. Quando eu vou para o autônomo, galera, eu já vou ter a participação de uma outra estrutura do sistema nervoso periférico, que é um gânglio, tá? O sistema nervoso autônomo, ele opera com a participação de gânglios. Então, eu vou ter dois neurônios, ou dois nervos, ou dois conjuntos de axônios.
Um primeiro axônio que sai do sistema nervoso central, ele vai encontrar um gânglio. Ele vai fazer uma sinapse aqui. Que tipo de sinapse? Química. Um outro neurônio, um outro nervo, ele sai daqui e vai encontrar o órgão efetor, que pode ser um músculo liso, pode ser um músculo cardíaco, pode ser uma glândula qualquer. Como é que eu chamo isso daqui? É o meu neurônio pós-ganglionar, certo? Então, eu tenho aqui um neurônio, um nervo pré-ganglionar, que vai ter um gânglio. Eu tenho um nervo pós-ganglionar, que vai encontrar o órgão efetor. Observem que no somático eu não tenho a presença de gânglios aqui fora. É uma fibra única, bem longa. Ela sai do sistema nervoso central e encontra o músculo, certo? Isso aqui tem alguma importância? Tem. A resposta muscular, ela é muito mais rápida do que a resposta visceral. A sinapse química, né, quem já estudou, já deve ter estudado, que CDP foi aberto semana passada, a sinapse química, ela tem retardo sináptico, né? Tá? Então, como ela tem retardo sináptico, eu vou ter, um primeiro retardo sináptico aqui, eu vou ter um segundo retardo sináptico aqui. Então, o autônomo, ele tem 2 retardos sinápticos. O somático, eu só tenho um retardo sináptico. Então, o somático, ele é muito mais rápido que o autônomo, né? E faria lógica, né? A primeira defesa é a fuga, né? Mais vale um frouxo vivo que um corajoso morto, né? Então, primeiro, ele foge do predador, tá? Em último momento é que ele vai enfrentá-lo. Então, para ele fugir, o músculo dele tem que se contrair. Então, ele é muito mais rápido, tá? Vamos lá. Que funções o autônomo vai controlar? Pressão arterial, né? Mede pressão arterial em animais? Sim, mede. Né? Vocês vão medir, né? Vão fazer a aferição de pressão arterial sistêmica, né? Motilidade gastrointestinal, que é o movimento do tubo digestivo. Secreção exógenas, não só exógenas como exógenas, endógenas, né? Então, exógena, tudo que vai para fora, uma glândula sudorípara, uma glândula adiposa, né? Uma glândula endócrina, que produz um hormônio, esvaziamento da bexiga, né? Tá certo? Por isso que o animal, às vezes, com medo, ele pode esvaziar a bexiga involuntariamente, né? Tá certo? Ele não se controlou, o medo foi tão grande que ele se urinou todo, né? Acontece também com humanos, tá certo? Não sei se aconteceu com vocês, tá? Contração e relaxamento da musculatura lisa, porque músculo liso, ele é de controle involuntário, certo? Vamos lá. Simpático, lutar e fugir, né? Então, aqui o nosso gatinho aqui, né? Tá? Ele gasta energia. O parasimpático, saciedade, repouso e digestão, conserva energia, né? Esses filhotinhos aqui dormindo, né? Tá conservando energia. Eu brinco que o autônomo, ele é um casamento, certo? Esse daqui é um sistema gastador. Esse daqui é um sistema poupador, né? Presta nem eu dizer para vocês. Quem gasta, né, é de um sexo. Quem conserva e paga o cartão é do outro, né? É um casamento, concorda? Nem pode viver sem gastar, porque não vive, né? Nem pode viver também poupando tudo, porque também não vai viver, tá? Mas é um casamento. Simpático gasta, parasimpático conserva, certo? Aqui, galera, tem um pouco da organização dele, né? A gente tem aqui uma organização dele, e eu tenho do lado esquerdo aqui o simpático, e eu tenho aqui do lado direito o parasimpático, tá certo? Aí a gente vai trabalhar algumas diferenças. Primeira coisa, em mamíferos, também aves, né? Encordados, né, em termos geral, existe uma cadeia ganglionar de um lado e do outro da coluna vertebral.
certo? Essa cadeia é o tronco simpático, ou cadeia paravertebral. Elas são gânglios. Lembrando para vocês, o que é que são gânglios? Gânglios, eles são conjuntos de corpos celulares de neurônios, certo? Então, o neurônio, ele tem um dendrito, ele tem um corpo celular e ele tem um axônio. Os dendritos, eles são receptores. Os corpos celulares, eles se juntam e formam gânglios. E os axônios se juntam e formam nervos. Isso aqui é um nervo, isso aqui é outro nervo, certo? Então, ó, no simpático, os nervos da resposta simpática, eles partem da primeira vértebra torácica à segunda vértebra lombar. E os gânglios dele estão aqui, ó, muito próximo à coluna vertebral, chamado de tronco simpático ou gânglios paravertebrais, que está aqui, ó, certo? Existem 3 gânglios, tá, do simpático que estão fora disso daqui, né? Chamados de gânglios pré-vertebrais, que é o gânglio celíaco, tá certo? O gânglio mesentérico superior e mesentérico inferior, tá certo? Que eles controlam algumas outras partes, principalmente tubo digestivo, bexiga, né? E sistema reprodutor, tá? Genitálias externas. Aqui tá masculina, mas pode ser a feminina também, tá? O gânglio celíaco, ele tem uma importância gigantesca, porque ele inerva a suprarrenal, certo? E a gente vai ver que a suprarrenal, ela é dividida em 2 regiões, uma parte cortical e outra medular, a cortical mais externa e a medular mais interna, que na parte medular vai existir a produção de adrenalina, tá certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Simpático, da primeira vértebra torácica à segunda vértebra lombar. E os gânglios estão muito aqui próximo, ó, chamado de gânglios paravertebrais. Eu tenho 3 exceções, gânglio celíaco, mesentérico superior e inferior, que estão fora dessa cadeia aqui. Também são gânglios simpáticos, certo? Mas, na sua grande maioria, o que é que acontece? Ó, parte um impulso nervoso daqui para cá, faz uma primeira sinapse aqui. Como é que eu chamo esse nervo aqui? Nervo pré-ganglionar. Desse gânglio aqui, passa um outro para cá. Como é que eu chamo isso daqui? Nervo pós-ganglionar. No simpático, o pré-ganglionar é curto. O pós-ganglionar, ele é longo. Certo? Por quê? Porque a cadeia de gânglios, ela é paravertebral. Certo? Vamos já ver a questão dos neurotransmissores. Por enquanto, estamos na questão anatômica. O nervo pré-ganglionar simpático, ele é curto. O nervo pós-ganglionar, ele é longo. Certo? Vamos aqui, e como esses nervos partem da primeira vértebra torácica à segunda lombar, eu digo assim, ó, o sistema nervoso simpático, ele é tóraco-lombar, tá? Porque é o local que partem as fibras que vão controlar a pele, respiratório, olho, coração, fígado, pâncreas, rim, né? Bexiga, genitália, intestino, estômago, tudo, tá? Então, ó, ele é tóraco-lombar, tá? Fibra pré-ganglionar curta, pós-ganglionar longa. Vamos para o parasimpático. Lembrando que o simpático é um sistema gastador, luta ou fuga, né? Parasimpático é um sistema poupador, de gestão, né? Ele vai guardar. Os nervos parasimpáticos, eles partem da região cranial e da região sacral, certo? Os páreos, nervo cranial 3, 7, 9 e 10.
Mas olha aqui, ó, olha o nervo 10, olha a quantidade de órgãos que ele inerva, né? Coração, fígado, toda a parte digestiva, pâncreas, né? Ele tem uma abrangência, o próprio trato respiratório gigantesco. Isso faz com que esse nervo aqui, que é o nervo vago, ele seja o principal nervo da inervação parasimpática, tá certo? Então, esses 4 pares aqui e esses 3 pares craniais sacrais, tá? Que vão fazer toda a inervação parasimpática. Observem uma coisa, galera. Não existe essa cadeia paravertebral aqui, ó. E nós vimos lá no começo que para que o sistema nervoso autônomo funcione, tem a necessidade de ter um gânglio. Tem que ter um gânglio na jogada. Ele vai fazer 2 sinapses. Aí você pode perguntar, onde é que está o diabo desse gânglio? Esse gânglio, pessoal, ele está bem aqui assim, ó, na parede da víscera que ele vai inervar, tá? Se você observar todos eles, ó, ele tem uma chegada de um gângliozinho, ó, certo? E aí, depois, se eu pegar aqui o coração, ó, é que ele vai partir o outro gânglio para inervar esse coração aqui. Então, isso faz com que a fibra, o nervo, né, o axônio das fibras pré-ganglionares do parasimpático, elas sejam longas. As fibras pós-ganglionares, elas são curtas, certo? É o inverso lá do simpático. O simpático, a pré-ganglionar é curta, a pós-ganglionar é longa. Do parasimpático, a pré-ganglionar, ela é longa, a pós-ganglionar é curta. Tá certo? E outra coisa, ó, eu não tenho inervação parasimpática na suprarrenal. Suprarrenal, ela é inervação simpática, ela pertence ao autônomo simpático, certo? Então, ó, crânio sacral, parasimpático. Tóraco lombar, simpático. Cadeia paravertebral do simpático. Pré-ganglionar curta, pós-longa. Gânglio do parasimpático na parede do órgão que ele inerva. Pré-ganglionar longa, pós-ganglionar curta. Beleza? Ok. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, esses 2 neurônios, tá? Vocês podem interromper na hora que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Tem os 2 neurônios, um pré-ganglionar, aquele que vai partir lá do sistema nervoso central, ou é tóraco lombar, ou é crânio sacral, né? Ele vai chegar e pegar um gânglio, né? Gânglio é autônomo, e a partir dele vai surgir um outro nervo e vai atingir a célula-alvo ou o órgão efetor, tá certo? Tá? E isso vai diferir no tamanho, isso vai diferir também do neurotransmissor aqui, ó, e no neurotransmissor ali também, certo? Beleza. Aqui, ó, é o somático, a fibra gigantesca, não tem gânglio. Simpático, ó, pré-ganglionar curta, pós-ganglionar longa, porque aqui eu tenho a cadeia paravertebral. Divisão simpática, ó, pré-ganglionar longa, porque o gânglio está na parede do órgão que o inerva, pós-ganglionar curta, né? Quem é que ele vai atingir? Células glandulares, músculo cardíaco e músculo liso. Aqui eu tenho um músculo esquelético, né? Isso aqui controla o animal. O músculo esquelético, ele participa muito pouco, né? Isso aqui que é o grande controle, né? Por isso que um animal com qualquer desregulação nervosa, né, e trazendo para a gente mesmo humano, se você tem um desequilíbrio e aí afeta teu sistema nervoso autônomo, você tem desregulação de quase tudo, né? Tá? Coração, digestão, secreção hormonal.
mas a origem, ela é nervosa, tá? Então, aqui, tóraco lombar, tá certo? Pré-ganglionar é curto, pós-ganglionar, ele é longo, simpático. Tá aqui ele novamente, a cadeia paravertebral gigantesca, né? Os órgãos que ele vai inervar, a gente vai ver já já que órgãos ele vai inervar, mas tem pupila, glândula salivar, coração, brônquio, fígado, estômago, intestino, suprarrenal, que ela é simpática, rim, intestino, reto, bexiga, genitais, né? Tá certo? Tudo isso aí ele vai estar lá inervando. Então, aqui, se a gente consegue fazer pelas vértebras tóraco-lombar, T1 a T5, glândulas salivares e nasais, né, músculo liso, tá certo? Vaso sanguíneo, músculo eretor do pelo, músculo dilatador da pupila, que é a midríase, que já é um efeito, tá certo? O simpático, ele provoca dilatação da pupila, então você imagina aquele animal em fuga, a pupila dele se dilata, porque a visão dele periférica melhora, tá? Então, vem de T1 a T5, certo? Então, está mostrando novamente isso daqui, tá certo? Aqui está de 1 a T4, né? Faltou T5 aqui, mas está mostrando o que é que ele vai inervar, certo? A parte torácica, né? Céfico-torácica e medial, outros órgãos que ele vai atuar, a gente vai já mostrar quais são esses locais, certo? Só mostrando os nervos que estão aí. Aqui mais caudalmente, glândula sudorípara, vaso sanguíneo, músculo eretor do pelo, certo? Só para mostrar a parte anatômica para vocês, a gente vai se focar muito mais, né? Aqui ele já desceu um pouco mais, de T5 até T12, T13, depende da espécie animal, tá? Onde é que ele vai chegar, tá? Desses gânglios aqui, né, a gente falou lá do celíaco, né, que ele é importantíssimo, ele está fora lá daquela cadeia paravertebral, né, e tem um nervo chamado esplânico, que parte do gânglio celíaco, né, que vai inervar a suprarrenal, que a gente vai entender qual é a importância da suprarrenal nesse processo, certo? Tá mostrando aqui a anatomia, né? Você tinha os gânglios, né? Ali em cima, você tem aqui embaixo as regiões que eles vão estar chegando, certo? Vamos lá para o parasimpático, né? Então, ó, a gente tem lá do simpático, tóraco-lombar, né? T1 até L2, L3, né? Isso depende da espécie, mas é tóraco-lombar, tá? E além da cadeia paravertebral, o gânglio celíaco é importante a gente destacar ele, porque ele vai estar envolvido na produção de adrenalina, tá? A suprarrenal, que ele inerva, ela é uma glândula endócrina, tá certo? Então, uma glândula endócrina, ela joga tudo na corrente sanguínea. Então, a resposta simpática, ela é uma resposta mais generalizada por causa disso, tá? O parasimpático, não. A resposta, ela é mais direcionada, porque ele não tem nenhum neurotransmissor que é jogado na corrente sanguínea. Todos os neurotransmissores, eles são jogados no órgão que ele inerva. Ou é naqueles crânios, naqueles pares craniais, 3, 7, 9 e 10, ressaltando que o nervo vago seja o mais importante, talvez, deles, né? Em procedimentos cirúrgicos anestésicos, se usa drogas para impedir o trabalho do vago, porque ele pode deprimir o coração e provocar parada cardíaca em um animal. Então, alguns protocolos anestésicos, eles incluem drogas que bloqueiam a atuação do vago. E na medula espinhal S2 e S3, né, cães e gatos têm os dois, estão variação entre as espécies, tá? Então, os gânglios, diferentemente do simpático, ele está próximo do órgão.
faz com que o pré-ganglionar seja longo e o pós-ganglionar seja curto, certo? Isso é a diferença anatômica deles, né? Então, aqui o parasimpático, eu não tenho mais aquela cadeia paravertebral, certo? Eu tenho, ó, muito próximo, tá certo? Ele está muito próximo, ou está na parede do órgão, ou ele está muito próximo, certo? Então, é diferente, tá? É totalmente diferente do que acontecia lá no simpático, certo? Outra coisa, além de ser tóraco-lombar, eu não tenho a suprarrenal. E não tenho nenhuma glândula que vá produzir neurotransmissor do parasimpático para ser jogado na corrente sanguínea. Só no simpático, certo? Opa, voltar aqui. Aqui está mostrando novamente, ó, tá certo? Os craniais ali, ó, 3, 7, 9 e 10, né? São pares, tá certo? O mais, se você vê realmente o vago, ele chega em quase tudo, né? E você tem aqui, né, S2, S3, né, algumas espécies até a primeira vértebra sacral também, e atinge o restante das outras vísceras, tá? Mas o nervo vago, PA10, é o principal nervo da resposta parasimpática, certo? Vamos lá. Então, a primeira parte, galera, foi para a gente saber que simpático é gastador, luta-fuga, parasimpático ele é poupador, né, digestão, certo? Quando o animal ele se alimenta, quando ele está dormindo, né, pós-alimentação, quem está atuando é o parasimpático, certo? Quando ele precisou caçar esse alimento, né? Ou quando ele precisou responder a um estímulo externo, quem atuou foi o simpático, certo? Onde é que eles atuam? Na parte involuntária do corpo. Coração, que é músculo cardíaco, músculo liso e sistema glandular. Fora isso, o que é que tem? Músculo esquelético. Quem controla músculo esquelético, sistema nervoso, somático. Aí é outra história, a gente vai ter uma aula só sobre o somático, só sobre a contração muscular, certo? Mas vamos ver os receptores agora do simpático, do autônomo, simpático e parasimpático, certo? Vamos lá. Nós temos esses daqui. Nós temos a acetilcolina, que é um receptor chamado colinérgico, que ele pode ser nicotínico ou muscarínico, é pela classe dele, tá certo? E esses receptores esses neurotransmissores são neurotransmissores principalmente da resposta parasimpática. Sempre parasimpática, não, a gente vai ver que tem algumas exceções, tá certo? Tem algumas exceções, tá? A piloereção, que é a ereção dos pelos, ela é uma resposta simpática, mas ela é feita pela acetilcolina, tá? É uma exceção, certo? Os outros são a noradrenalina e a adrenalina, que está em vermelho é resposta simpática, tá? A resposta simpática ela é dita adrenérgica. A resposta parasimpática ela é dita colinérgica, tá? E aí tem outros receptores alfa, receptores beta. Tá certo? Isso lá no metabolismo 2, a gente vai trabalhar um pouco mais isso daí. E quando vocês chegarem mais na frente, for estudar farmacologia, aí vocês vão se aprofundar mesmo neles. Tá certo? Por quê? Porque as drogas, os fármacos, eles interagem com esses receptores, tá? Boa parte do nosso arsenal terapêutico, ele interfere na resposta simpática e parasimpática, tá? Então, ó, acetilcolina, colinérgico, parasimpático. Noradrenalina e adrenalina, adrenérgico, resposta simpática, certo? Vamos lá. Então, ó, mas só que o seguinte, galera, a gente tem, né, nos dois, ó,
uma fibra pré-ganglionar, que no caso dessa daqui, poderia até ter botado ela aqui mais curta, né? E essa daqui, uma fibra pré-ganglionar mais longa, não é isso? Vai encontrar um gânglio. O que é que tem no gânglio? Conjunto de corpo celular. Isso aqui é um corpo celular do neurônio. Ela vai fazer uma sinapse e vai partir outra informação para cá, certo? Em ambas as respostas, quer seja simpática, quer seja parasimpática, o receptor, né, para acetil, o receptor aqui, sempre será um receptor para acetilcolina. E esse receptor, ele é dito nicotínico. É o mesmo que nós vamos encontrar no músculo esquelético, tá? Então, ó, tanto a resposta simpática como a resposta parasimpática, a primeira sinapse, que é dada pelo neurônio pré-ganglionar e o gânglio, quer seja na simpática, quer seja na parasimpática, ela é feita por acetilcolina, e o receptor é dito nicotínico, certo? Isso é regra para as duas. O que é que vai mudar? Na segunda sinapse, que é a sinapse que vai dar a resposta, é a sinapse que vai afetar o órgão efetor, tá? Na resposta simpática, 90%, acho que mais 95%, essa resposta é feita por noradrenalina ou adrenalina. Qual é a diferença? Noradrenalina, ela é produzida na terminação nervosa. E a adrenalina vai ser liberado pela suprarrenal. Lembra que tinha um gânglio lá, o celíaco, né? Da resposta simpática. Então, quando o corpo estimula a resposta simpática, no caso daquela zebra correndo, ela tanto descarregava noradrenalina no coração, no pulmão, na pupila, no fígado, como ela descarregava adrenalina na corrente sanguínea. Só que uma vinha da terminação nervosa e a outra vinha da suprarrenal. Mas no simpático, a gente pode ter algumas respostas, que usam acetilcolina. Galera, a apresentação não saiu não, né? Não, professor. Continua, né? Tá, beleza. Porque eu bati aqui, eu pensava que ela tinha saído. Ok. Então, assim, ó, simpático, ele é o sistema adrenérgico, são sinônimos. Sistema adrenérgico é o simpático. Noradrenalina é adrenalina. Qual é a diferença? Elas têm o mesmo efeito sobre o órgão efetor. Só que noradrenalina é produzida pelo neurônio, a terminação nervosa. E a adrenalina vem da suprarrenal. A adrenalina é um hormônio da suprarrenal, tá certo? Ele é um neurotransmissor, né, ou um hormônio, são quase que sinônimos, e é produzido pela suprarrenal. Mas nós temos algumas exceções, tem a acetilcolina. Uma delas que eu dei para você foi o músculo que provoca a ereção dos pelos, tá certo? O músculo piloeretor. Ele é simpático, mas quem estimula ele é a acetilcolina. 2 receptores, alfa ou beta, tá? Proteína G é um segundo mensageiro. Acho que hoje de manhã alguém perguntou sobre como é que a entrada do cálcio provocava a exocitose da vesícula sináptica. Eu falei, ó, ela ativa um segundo mensageiro. A proteína G é um segundo mensageiro. É algo que vai mandar acontecer alguma mudança metabólica no interior da célula, tá certo? E aí aquele órgão que está sendo nervado, ele vai mudar, tá certo? Parasimpático, eu vou ter acetilcolina nas 2 sinapses, tanto naquela pré-sináptica como na pós-sináptica. E eu tenho 2 tipos de receptores, ou nicotínicos ou muscarínicos. Também induz a formação de proteína G, que é um segundo mensageiro, não precisa saber agora, tá? Por enquanto, o que a gente precisa saber? A organização anatômica do autônomo, diferenciar ele do somático, saber o que é que o somático ativa, o que é que o autônomo ativa, conhecer os neurotransmissores e saber seus efeitos sobre as células-alvo, tá? Que a gente vai trabalhar agora, certo?
Então, tá aqui, ó, adrenérgico, noradrenalina, alguma exceção com acetilcolina, né, piloereção, alguma musculatura lisa, algum vasquinervo musculista também é ativado por acetilcolina, de inervação simpática, mas a grande maioria noradrenalina e adrenalina, e a parte parasimpática, sempre acetilcolina nas duas, ó, na primeira sinapse e na segunda, certo? Vamos começar a falar um pouquinho da função de cada um deles, tá certo? Aqui a gente tem a organização, ó, parasimpático, ó, crânio, sacral. Simpático, tóraco, lombar. Parasimpático, gângliozinho, ó, na parede, ó, ou muito próximo do órgão que ele inerva. O simpático, ó, cadeia paravertebral, certo? Esse primeiro neurotransmissor aqui, tanto nesse como nesse, acetilcolina. O segundo neurotransmissor do parasimpático, acetilcolina. O segundo neurotransmissor da resposta simpática, principalmente adrenalina e noradrenalina. Tá certo? Tá? Em exceções, eu tenho a acetilcolina. Vejam que um faz o excesso do outro. Um controla o outro. É como se fosse uma balança, né? Ó, simpático, ele contrai a pupila, o parasimpático. O simpático, ele dilata. Então, imagina o animal aqui fugindo, ó, a pupila dilata. Para que ele quer salivar? Se ele quer sangue lá para o músculo, fazer contração, não vai ter digestão. Ele relaxa os brônquios para entrar mais oxigênio. Entra mais oxigênio, ele produz mais ATP. Acelera o coração joga mais sangue para as extremidades. Inibe toda a parte digestiva, tá certo? A gente sabe que o fígado, ele armazena glicose, né? Ele faz glicogênese, né? Então, ele quebra toda essa glicose, ele quebra todo o lipídio, ele faz lipogênese, se necessidade, ele faz até proteólise, né? Glicogenólise, lipólise ou proteólise. Vai estimular a produção de adrenalina, né, pela suprarrenal, relaxa a bexiga. Aqui é a única área que eles trabalham em parceria, né, é na reprodução, tá certo? Aqui está mostrando no macho, mas o parasimpático, ele promove a ereção, porque ele relaxa a musculatura e inerva o pênis do animal. Então, os corpos cavernosos, eles precisam se encher de sangue. Então, para ele se encher de sangue, ele não pode ter vasoconstrição, tem que ter vasodilatação, tá? E aí a ejaculação é feita pelo simpático, aqui eles estão em parceria, né? Os outros, eles são antagônicos, certo? Aqui um pouquinho, pessoal, dos receptores, tá certo? Aí são classes de receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, duas classes nicotínicos, NM, NN, cada um vai estar em locais diferentes, tá certo? Por enquanto, a gente não vai se aprofundar onde é que eles estão, certo? Mas sabemos que muscarinos está no coração, né? Muscarinos que estão lá no tubo digestivo, né? Os nicotínicos são encontrados na musculatura esquelética, né? Musculatura esquelética. E os receptores adrenérgicos são alfa e beta, tá? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, tá certo? Quais são os efeitos dele? É aquele que a gente viu na sinapse. Quando ele estimula, ele induz a abertura de canal de sódio, né? Ou bloqueia potássio e cloro. Quando ele inibe, ele bloqueia canal de sódio, ou abre canal de cloro e potássio, né? Isso está na nossa sinapse. Isso a gente precisa saber, claro. Certo? Aqui tem um resumão aí de que cada um vai fazer, né? Aqui está o somático, que a gente vai ver depois, ó. Receptor nicotínico, tá certo? Então, na musculatura esquelética,
aqui o simpático, a primeiro, tanto simpático como parasimpático, até do simpático parasimpático, a primeira sinapse é com acetilcolina, né? Tá certo? Aqui nós temos o parasimpático, aqui a acetilcolina, ó, tá certo? Então, secreção das glândulas exócrinas, contração de musculite gastrointestinal, diminuição da frequência cardíaca, tá? Por isso que eu falei do nervo vago, né? O nervo vago, ele pode provocar parada cardíaca. Aqui, ó, a grande maioria tá aqui, ó, tá certo? Pinefrina é a mesma coisa de adrenalina, né? Norepinefrina ou noradrenalina, porque também a suprarrenal produz as duas. A terminação nervosa, ela produz a noradrenalina ou norepinefrina, tá? Então, a grande maioria está aqui. Mas aqui os exemplos, ó, que eu posso ter acetilcolina, ó. Sudorese, outro exemplo. A glândula sudorípara é de inervação simpática, tá? Ela não tem inervação parasimpática. Ou ela é estimulada ou nada acontece com ela. E aqui você tem acetilcolina, ó. Alguns vasos lá na intimidade do músculo esquelético, tá certo? O músculo esquelético, ele tem inervação somática, mas quando ele se contrai, ele precisa de sangue. E lá tem um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo periférico, o vaso sanguíneo visceral, ele tem dilatação, certo? É diferente do vaso sanguíneo periférico. O vaso sanguíneo periférico, por que a pressão arterial de um animal aumenta quando libera o simpático? Primeiro, porque ele aumenta a força de contração do músculo cardíaco, bem aqui, ó, e ele faz, ó, constrição dos vasos periféricos, tá certo? A vaso é alfa, coração é beta, tá? Então, ó, o seu animal, ele aumenta a contração do coração e ele fecha o vaso periférico, ele aumenta a frequência cardíaca. E para que ele faz isso? Para jogar o sangue mais distante. Para onde? Para o músculo. Aí não adiantaria nada esse sangue chegar no músculo e o vaso lá do músculo está fechado, né? Como é que ele vai entrar no músculo para que o músculo faça contração intensa, para que ele queime glicogênio, para que ele produza ATP para a contração muscular? Então, a acetilcolina é inervação simpática, mas ela provoca essa dilatação desse músculo esquelético, certo? Então, nós temos aqui algumas ações. Eu acho que deve ter um slide mais para frente com mais coisas, certo? Aqui o que acontece em cada uma, né? Simpático, ó, aumento da secreção, receptor beta, parasimpático não atua. Glândula sudorípara, aumento da secreção, né? Ele é muscarínico, né? O parasimpático não atua. Músculo eretor do pelo, a ereção, ele é alfa, tá certo? E o parasimpático ele não chega. Músculo dilatador aqui no olho, na íris, dilatação da pupila, ó, ele é alfa, tá certo? A constrição, ela é parasimpática, né? O músculo ciliar, para a visão de perto, tá certo? Ele é de estimulação parasimpática, né? Numa luta ou fuga, não precisa estar vendo pertinho, não, né? O animal tem que ver, a visão é periférica, é longe. Quanto mais longe, melhor, né? Ele passa por cima de alguma coisa, ele nem vê, tá? Pulmão, simpática, tem broncodilatação, ele relaxa, tá certo? Por que ele relaxa? Para a entrada de oxigênio, e a gente sabe, sempre que o oxigênio está presente, tem alto ganho de ATP, né? Receptor beta, beta 2, parasimpática tem contração, tá? Aqui é o coração, isso aqui é o nódo sinoatrial, que é o marcapasso do coração, aumento da frequência simpática, parasimpática diminui. Aqui mais entrando mais na intimidade do coração, também esse estimula, esse também diminui. Arteríolas, né, tem contração, tá certo? O parasimpático ele não chega. Glândulas salivares, aqui o simpático ele faz constrição, né?
Então, por isso que quando você vai apresentar aquele seminário lá na frente, sua boca fica seca, né? Porque o teu simpático ativou, é luta ou fuga, tá certo? Aqui, dilatação pulmonar, vísceras abdominais, né? E a parte sistêmica tem dilatação, né? As duas coisas aqui. Sistema gastrointestinal também aqui é importante a gente saber, tá certo? A divisão simpática, ela diminui a motilidade, né? Tá certo? Aqui eu tenho um aumento da motilidade, tá certo? Esfíncter, glândula gástrula, bexiga, tá certo? Fígado, ó, toda a parte de quebra, ó, você vai para o parasimpático, ele vai aumentar a síntese, né? Tá certo? Aqui a medula da adrenal, onde está a adrenalina, ó, o simpático, porque tem uma inervação, ele vai estimular, o parasimpático não chega, certo? São efeitos dos dois, tá? Isso aqui é no coração, né? Isso aqui a gente vê com mais detalhe quando a gente for ver eletrocardiograma em metabolismo 2, tá certo? Mas só para deixar claro para vocês que o simpático, ele é estimulador, né? E o parasimpático, ele deprime, tá certo? Inotropismo, cronotropismo, ele mede a força de contração e a velocidade do coração, tá certo? Então, o simpático receptor beta aumenta a frequência, aumenta a força de contração, o parasimpático ele faz exatamente o inverso. Aqui nos brônquios, já falamos, né? Tá certo? Então, simpático, broncodilatação, parasimpático, ele tem broncoconstrição, tá certo? Isso é tão importante que alguns medicamentos, né? Eles têm estimulação, eles são usados com drogas simpáticas, né? Para fazer broncodilatação, tratamento de animais com problemas respiratórios, tá? Aqui a parte gastrointestinal a gente já viu. Simpático, ele bloqueia toda a atividade, né? Tá certo? Gastrointestinal. Então, bloqueio de digestão, não tem liberação de secreções, enquanto o parasimpático não, né? Ele contrai o músculo gastrointestinal, aumenta as secreções, facilita a digestão, certo? Aqui a questão dos vasos, né? E a gente tem que pensar em duas coisas, né? Você tem que pensar na musculatura periférica e nos vasos viscerais, tá certo? Então, perifericamente, o simpático, ele faz vasoconstrição para que o sangue seja jogado mais distalmente, né? Mas, em termos de víscera, ele provoca relaxamento, né? De vasos da musculatura ou de qualquer outra víscera. Né? Você imagina que o músculo tem que se contrair, você imagina que o fígado tem que quebrar o glicogênio, você imagina que o tecido adiposo tem que quebrar o triglicerídeo para produzir ácido graxo e glicerol. Então, ele precisa de mais sangue para fazer isso, né? As enzimas, elas estão no sangue, tá certo? Então, são efeitos distintos, certo? Então, aqui eu acho que tem, falando, além do que a gente falou aqui, né? Via motora, via parasimpática, aqui a via simpática, né? Vejam sempre a acetilcolina, ó. Aqui a pré-ganglionar curta, aqui a pré-ganglionar longa, aqui a pós-ganglionar curta, a pós-ganglionar longa, né? Nós temos, na sua grande maioria, noradrenalina, mas nós temos algumas exceções que nós temos a acetilcolina. E aqui, ó, ressaltando que aqui eu tenho um vaso sanguíneo, tá? Vocês estão vendo que a fibra nervosa, ela chega aqui no órgão efetor, ó, no músculo liso cardíaco, na glândula, na parte do tecido adiposo, né? Que não tem controle. Pensou assim de controlar o tecido adiposo, hein? Pelo menos o meu não mandava guardar a gordura nem a pau. Queimava tudo, mas ninguém consegue, né? Então, ó, ele está chegando aqui, ó, tá aqui o receptor, ó, nessas aqui. Mas olha que legal, no mesmo modo que ele está estimulando aqui, ele está mandando essa fibra, ó. Essa fibra chega aqui na medula da suprarrenal,
e começa ela a dizer, ó, produz adrenalina, produz a noradrenalina, ou epinefrina, norepinefrina, é a mesma coisa. E ele cai aonde, galera? Na corrente sanguínea. Então, o simpático é como se ele tivesse uma dupla descarga de neurotransmissor. Uma primeira descarga pela parte nervosa, uma segunda descarga pela medula da suprarrenal. Então, eu também posso dizer assim, ó, a minha resposta simpática, ela é generalizada. A minha resposta parasimpática, ela é localizada. Por que isso? Porque na resposta simpática, tem uma descarga de neurotransmissor no sangue. Caiu no sangue, ele vai para qualquer canto. Onde ele encontrar um receptor para ele, ele vai se ligar. Enquanto que a resposta aqui nervosa só vai ser aqui, ó, localizada. Tá? Por isso, ó, quando você sofre um estresse, levando para o nosso exemplo, mas pode ser com um animal, parece que passou um daqueles bichos de compactar asfalto, né? Parece que o negócio foi no corpo todo, né? Um assalto à mão armada, né? Certo? O cara gostou do seu celular e aí ele, né? Ele gostou muito e quis para ele, e aí aquela situação ali faz com que a resposta seja generalizada, né? Um animal, no estresse, todo o corpo dele é afetado, certo? Por causa disso daqui, ó, galera. E a suprarrenal, glândulas pares, tá? Em cima dos rins, certo? Então, tome descarga desse neurotransmissor na corrente sanguínea, tá? E eu acho, galera, que era isso, certo? Eu não acompanhei aqui os chats, porque eu estava ali, tá? Mas fica agora aberto para as perguntas de vocês, certo? Perguntar, esse material vai estar disponível? Sim. De duas maneiras. Esse vídeo vai subir para o Unifal Online, lá na página da discussão, da turma 10 e 20, né? E essa apresentação eu vou anexar no material didático da turma de conferência. Certo? E aí? Digam aí, quiser falar, não estou escutando mais vocês. Todo mundo. Teve uma professora que falou que a galera não gosta de aparecer, não gosta de falar, ou já estão acostumados com uma reclusão social. A Débora perguntou, a sinapse pré-ganglionar sempre vai ser acetilcolina? Sempre. Sempre nicotínico, sempre, sem exceção. Tá? E aí depois, se for parasimpático, continua acetilcolina, né? Se for simpático, pode até ser naquelas exceções, mas a grande maioria é adrenalina e noradrenalina. Tá? O que mais? Professor Márcio, pode, quiser interferir, viu? Pode ficar à vontade. Perfeito, professor. E quem quiser perguntar também pelo microfone, pode ficar à vontade. Muita gente saiu, né? No começo a gente tinha mais de 60, só tem 40 até agora. Eu acho que começaram a se desesperar porque vai ter uma do professor Leonardo agora 3h30, né? 3h30, mas é só tira dúvidas. E assim que o senhor disse que encerrou, saiu uns 20. Foi, né? Então pronto, então beleza. Professor, tem uma pergunta aí no chat, por escrito. Que a da questão da sinapse pré-ganglionar é sempre acetilcolina? Não, vamos ver aqui. Abel. Essas células alfa e beta, tem alguma associação com as células alfa e beta do pâncreas? Abel, não são células, tá? São receptores. É diferente. As células alfa e beta do pâncreas está envolvido na produção de insulina e glucagon. Esses aí são receptores, tá? Usam o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. É outra história. O
que é o núcleo antes da sinapse pré-ganglionar. Núcleo, lá no slide, eu acho que ali é o gânglio, não é não? Aquela bolinha, Débora, eu acho que é o gânglio, está representando o gânglio. Porque o gânglio, ele tem um tecido conjuntivo que protege ele. A bolinha representa isso, lá no slide. E aí, galera, tranquilo? Deu para pegar? Muita informação? Não? Vocês já sabem boa parte disso, né? Vocês estão vendo que está interligado com a sinapse lá? Né? Sinapse, sistema nervoso, ela tem uma interligação muito grande, tá certo? Não deixem de ver aqueles vídeos de sinapse, potencial de ação. Função dos gânglios. Os gânglios, Laís, primeiro, o que é um gânglio? Um gânglio, ele é o conjunto de corpo celular dos neurônios, certo? O gânglio, ele funciona como uma estrutura de processamento da informação fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central dos animais, que é dividido em o sistema nervoso central e periférico, mesmo o sistema nervoso central, você tem encéfalo e medula, você tem uma substância branca e uma substância cinzenta. A substância cinzenta, elas são aglomerados de corpos celulares, tá? Só que ela não está protegida por um tecido conjuntivo. Quando ela está fora do sistema nervoso central, ela forma um gânglio. É um local de processamento da informação. É lá que a informação chega e ela é processada, tá? Gabriel, a contração muscular por calafrio simpatiza o neurotransmissor? Sim. Né? Acetilcolina, tá? Piloereção. É ele que faz isso. Tá? Dá naquelas exceções, né? Dos neurotransmissores, das respostas simpáticas mediadas por acetilcolina, né? Então, músculo eretor, glândula sudorípara e musculatura lisa que chega lá no músculo esquelético, são as exceções. Isso, piloereção no adrenérgico. Mas usa acetilcolina, tá certo? É exceção. É simpático, adrenérgico. Ok? Galera, como já está aí quase na hora do professor Leonardo entrar, eu vou encerrar por aqui, mas essa galera que tentou entrar depois, apareceram alguns, não deu tempo para mim colocar, né? Quero combinar com vocês, vou tentar montar alguma estratégia na próxima vez, viu, professor Márcio? Talvez do senhor criar o link por aí e quando o senhor for falar, eu ficar autorizando a galera, e quando eu for falar, o senhor cria por aí e fica autorizando, entendeu? Talvez assim desse jeito. Né? Talvez tenha como alterar também, porque no Zoom dá para eu alterar. No meio do momento, eu posso tanto lhe ceder a tela, como posso lhe transformar em anfitrião. Tá. É uma forma, talvez vamos fazer isso também aqui no... Tá, vou dar uma olhada aqui para ver... As configurações. A configuração dele, tá certo? Tá? Perfeito. Mas quem não conseguiu ver, galera, avisem que vai estar disponível. Daqui a pouco, em meia hora, eu estou disponibilizando o link lá na turma de conferência, tá certo? Lá na discussão da turma de conferência. Perfeito. Beleza? Perfeito, Pois, professor. galera, valeu. Até uma próxima. Professor, um abraço, viu? Até mais, professor. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.